Imagina só o que seria da Fórmula 1 sem a Red Bull. E se eu te disser que, segundo especialistas, esse cenário pode estar muito mais próximo do que a gente imagina? O time que dominou o esporte nos últimos anos, colecionando títulos com Max Verstappen, pode estar prestes a sofrer uma crise interna. E isso não é uma teoria qualquer. A Red Bull está perdendo peças-chave do seu time para outras equipes, e o resultado disso pode ser catastrófico. E o pior de tudo, Max Verstappen pode ser o primeiro a pular fora, deixando a Red Bull para trás. Vamos falar sobre o que está acontecendo nos bastidores dessa possível queda de um império na Fórmula 1. Então fica comigo, porque eu vou te contar tudo sobre essa reviravolta que pode mudar completamente o futuro da categoria, e quem sabe, até encerrar a história da Red Bull no esporte. A Fórmula 1 é um esporte implacável, tanto dentro quanto fora das pistas. Além da disputa entre os pilotos, existe uma verdadeira batalha nos bastidores, com equipes tentando contratar os melhores engenheiros, estrategistas e designers para garantir aquele diferencial competitivo. E a Red Bull, que nos últimos anos se consolidou como uma força dominante, agora está no meio desse jogo. Adrian Newey, Jonathan Whitley e Will Courtney, três dos nomes mais importantes por trás dos sucessos da equipe, estão de saída. Newey, o gênio por trás dos carros campeões, já tem destino traçado para Aston Martin, enquanto Whitley e Courtney estão sendo seduzidos por Audi e McLaren, respectivamente. Helmut Marko, consultor da Red Bull, já admitiu que perder essas figuras é um golpe duro. Ele mesmo disse que a Red Bull não tem como competir financeiramente com as ofertas exorbitantes feitas por outras equipes. E é justamente esse o problema. Quando você perde os melhores cérebros da equipe, o desempenho na pista começa a cair. E como a Fórmula 1 é um esporte em que cada detalhe importa, essa queda de rendimento pode ser a primeira peça do dominó a cair. Jeroen Bleekemolen, piloto holandês, fez um alerta que soa quase como uma profecia. Se essa perda de talentos continuar, a Red Bull pode seguir o mesmo caminho de equipes que já foram gigantes no passado, como Williams e McLaren. Se a história nos ensina algo, é que uma equipe de Fórmula 1 só é tão boa quanto sua estrutura. E essa estrutura está começando a desmoronar. A saída desses membros importantes do time técnico pode iniciar uma reação em cadeia. E sabe quem seria o próximo a sair? Max Verstappen. Isso mesmo. O piloto que foi a grande estrela da equipe, levando a Red Bull a conquistar títulos e mais títulos, pode não querer continuar se não tiver um carro competitivo nas mãos. Verstappen já mostrou várias vezes que está na Fórmula 1 para vencer. Se o time que lhe dá esse suporte começar a falhar, ele não pensará duas vezes antes de buscar um novo desafio em outra equipe. E não é só Bleekemolen que pensa assim. O próprio Helmut Marko sabe que manter Verstappen na equipe depende diretamente da capacidade da Red Bull de continuar entregando um carro capaz de disputar vitórias e títulos. Caso contrário, o contrato de Max, que tem cláusulas relacionadas ao desempenho, poderia ser rompido. E se Max sair, a Red Bull perde seu maior trunfo dentro das pistas. Agora, você deve estar se perguntando, e se Verstappen realmente sair? Para onde ele iria? Alguns rumores apontam que a Aston Martin seria o destino mais provável. Afinal, a equipe britânica vem se reforçando muito nos últimos anos, tanto em termos de estrutura quanto de pessoal. E quem melhor para liderar esse projeto ambicioso do que um tricampeão mundial como Max? Mas essa possível saída de Verstappen não seria imediata. Existe até a especulação de que se a Red Bull realmente começar a desmoronar, Verstappen poderia tirar um tempo da Fórmula 1, fazer um sabbatical de 6 meses, e depois retornar com tudo em uma nova equipe. Isso já aconteceu antes na história da Fórmula 1, e Verstappen poderia muito bem usar essa pausa para se preparar para um novo desafio. No entanto, o problema não termina aí. Se Verstappen sair, a Red Bull ainda teria que lidar com outro problema: Sérgio Pérez. O piloto mexicano, que já tem enfrentado dificuldades para acompanhar o ritmo de Max, teria que carregar a equipe nas costas. E sejamos honestos, sem Verstappen, a Red Bull não estaria disputando vitórias. Eles provavelmente cairiam para o meio do pelotão, lutando com equipes que até então eram adversárias bem menos ameaçadoras. Esse declínio seria o suficiente para fazer com que os chefes da Red Bull reconsiderassem sua presença na Fórmula 1. Afinal, a equipe não está no esporte apenas por diversão. Eles estão ali para vencer e promover sua marca. Se começarem a andar no meio do grid, a justificativa para continuar investindo milhões e milhões em uma operação que não traz mais resultados pode simplesmente desaparecer. A Red Bull já provou que é capaz de grandes feitos na Fórmula 1, mas também já vimos outros gigantes caírem. A McLaren e a Williams foram potências, conquistando múltiplos títulos, mas após perderem peças-chave de suas equipes, acabaram caindo em uma espiral de declínio da qual ainda tentam se recuperar. Será que a Red Bull está destinada a seguir o mesmo caminho? Se o cenário atual continuar se desenrolando como está, a resposta pode ser um sim. E o que dizer dos fãs de Max Verstappen? Esse possível cenário de sabático ou mudança de equipe certamente seria um choque.
Max já se consolidou como um dos grandes nomes da história recente da Fórmula 1, e sua saída da Red Bull, ou até mesmo da categoria, deixaria um vazio imenso. Ficaríamos todos nos perguntando: o que aconteceu com a equipe que parecia invencível? A verdade é que na Fórmula 1, nada é garantido. Equipes e pilotos dominam por anos, apenas para de repente ver tudo desmoronar. A Red Bull está em um momento crucial da sua história, e as decisões tomadas nos próximos meses podem determinar se eles continuarão no topo ou se serão apenas mais uma equipe a entrar para a história como uma lenda que não soube se adaptar às mudanças. Agora vamos pensar juntos sobre o que tudo isso significa. O que estamos vendo aqui é uma combinação perigosa de fatores que podem realmente desestabilizar a Red Bull. Primeiro, a saída de figuras-chave como Adrian Newey, Jonathan Whitley e Will Courtney vai impactar diretamente na capacidade da equipe de manter seu nível de inovação e performance. Newey, em particular, é considerado um dos melhores projetistas de carros de Fórmula 1 de todos os tempos, sendo fundamental para o sucesso que a Red Bull tem hoje. Perder ele para a Aston Martin pode ser um golpe fatal na capacidade da equipe de desenvolver carros competitivos no futuro. Além disso, temos o fator Max Verstappen. Como discutido, Helmut Marko já reconheceu publicamente que se a Red Bull não conseguir dar a Max um carro capaz de vencer corridas, ele vai sair. E isso não é especulação, é algo real. Max já disse várias vezes que não tem paciência para ficar no meio do grid. Ele está na Fórmula 1 para vencer. E se a Red Bull não conseguir acompanhar o ritmo, ele certamente começará a olhar para outras equipes, ou até mesmo considerar uma pausa na sua carreira, como Blake Molen sugeriu. Essa decisão pode acontecer de forma rápida, ainda mais em um cenário em que a Red Bull caia de rendimento devido à perda de talentos. Agora, se Max realmente sair, como isso afetaria o futuro da equipe? A verdade é que sem Verstappen, a Red Bull poderia cair para o meio do grid, competindo com equipes que antes eram bem inferiores. Sérgio Pérez, apesar de ser um piloto talentoso, tem mostrado dificuldades em acompanhar o ritmo de Max. Se a Red Bull deixar de ser competitiva, qual seria o interesse da empresa em continuar investindo tanto dinheiro em uma equipe que não está mais disputando títulos? O objetivo da Red Bull sempre foi vencer, e sem essa vantagem, a saída da Fórmula 1 pode ser uma realidade. Com isso em mente, podemos fazer algumas perguntas inteligentes e provocativas para vocês, que estão acompanhando o vídeo. Você acredita que a Red Bull conseguirá se reerguer, mesmo com a saída de nomes tão importantes da sua equipe técnica, como Adrian Newey, ou estamos prestes a ver a queda de um gigante? Na sua opinião, Max Verstappen vai permanecer na Red Bull caso a equipe comece a perder competitividade, ou você acha que ele buscará novos desafios em outra equipe? Se sim, para qual time você acha que ele poderia ir? Se a Red Bull realmente cair de desempenho e até cogitar deixar a Fórmula 1, qual seria o impacto disso no esporte como um todo? A Fórmula 1 perderia parte da sua emoção sem a Red Bull no grid. Além dessas perguntas, não podemos esquecer de te pedir para se inscrever no canal. Dessa forma, você vai ficar sempre atualizado sobre os bastidores da Fórmula 1 e todas as reviravoltas que podem mudar o futuro do esporte. E se você curtiu esse conteúdo, já deixa o seu like, que é super importante para a gente continuar trazendo vídeos como esse. E se você acha que seus amigos também vão gostar desse tema, compartilha com eles. Isso ajuda demais a espalhar o conteúdo e a mantermos sempre discussões quentes sobre o futuro da Fórmula 1. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo.